Rita, boa noite, bem-vinda. Acho que você me ouviu falando aqui do que aconteceu com a inflação nesse último ano. Dois vetores importantes, câmbio e preço de alimentos. O que a gente pode esperar para este ano? Oi, Thaís, né? Temos o câmbio, o preço dos alimentos e a taxa de juros, né? Que o Banco Central achou aí, na opinião dos membros do Copom, da diretoria do Banco Central, esse nível aí de 15% para tentar ancorar essas expectativas inflacionárias. Mas a gente vê como é que as coisas funcionam no Brasil, né? O grupo de alimentação e bebidas, ele volta a subir depois de 7 meses consecutivos em queda. Você falou muito bem, né, a queda do dólar, inclusive eu acho que amanhã, no comunicado do Copom, acredito que o Banco Central deve ressaltar essa queda do dólar em relação às principais moedas do mundo. Hoje a gente viu o DXY, que tem aí, né, as 6 principais moedas do mundo, atingir o menor nível desde fevereiro de 2022. E ao mesmo tempo que o dólar vai perdendo essa hegemonia de moeda de reserva, os investidores globais vão realocando seus portfólios e preferindo mercados emergentes. E o Brasil não é só o único destino, não. A gente está vendo aí a renda variável, a Bolsa da Colômbia subiu 24% em dólar, a Bolsa do México também subindo 14% em dólar. Então está havendo sim uma realocação do portfólio global, e isso é muito bom. Nós estamos falando de inflação, nós estamos falando do IPCA 15, que mesmo com essa redução em janeiro em relação a dezembro, ele ainda está no acumulado de 12 meses a 4,5%. E aí eu volto a lembrar do Galípolo. O Galípolo é muito conservador. Ele sempre fala que o Banco Central não está perseguindo o teto da meta, que é 4,5%. O Banco Central está perseguindo o centro da meta. Então, essa inflação acumulada de 4,5%, ela ainda é muito mais próxima, né? Ela está no teto da meta do que do centro, que é 3%. E a projeção, né, feita pelo Boletim Focus, indicando aí 4% para o final do ano, também deixa a inflação mais próxima do teto do que do centro da meta. Então, por isso que nós teremos, com certeza, a manutenção da Selic, né? Mas, diante desse comportamento do fluxo de capital global e dessa receptividade aqui no Brasil para esse dinheiro, a gente viu hoje o dólar chegar a 5,19, né? E, então, o fluxo está aí. Então, isso é uma tranquilidade para o Banco Central, ou é uma arma contra o que a gente viu aí agora, uma política expansionista, uma política fiscal expansionista que está pretendendo injetar aí 88 bilhões na economia. Então, sim, ainda bem que nós estamos tendo esse comportamento que abre espaço, né, para, quem sabe, o corte em março, que é o mais provável diante do comportamento do dólar, que deve fazer parte do comunicado, na minha opinião. Claro, né? Excelente ponto, óbvio que tem um papel importantíssimo aí da política monetária, Rita, câmbio, alimentos e taxa de juros em 15%, não tinha como ser diferente. Rita, rapidamente eu preciso te ouvir a sua opinião sobre a saída de Haddad e a confirmação de que seu secretário executivo, Dario Durigan, vai assumir a pasta. Pois é, o Dario Durigan e o Rogério Ceron, eles estão com o Haddad desde que o Haddad foi prefeito lá de São Paulo e tem passagens, né, por órgãos públicos, além, né, do Dario Durigan ter sido diretor de políticas públicas do Google, né? Então, assim, é um cara da confiança do Haddad. E o que a gente pode chegar, que conclusão que a gente pode chegar, né, Thaís? Infelizmente, a política fiscal será mantida. Isso é que é a parte triste, porque o Rogério Ceron, que é secretário do Tesouro, pode ir para ser o segundo homem do Ministério da Fazenda. E ele é um dos pais do arcabouço. E a gente sabe que o arcabouço fiscal, eu costumo brincar, não é arcabouço, é calabouço. Por quê?
porque ele coloca uma série de despesas extraordinárias que não entram na conta. E assim fica muito fácil cumprir uma meta que, na verdade, não está sendo cumprida, está sendo maquiada. Então, a política fiscal deve continuar, é a manutenção daquilo que vem sendo praticado até aqui no governo Lula. E eu não acho isso uma boa notícia.